Muito bem. Ainda pensando na questão da análise de custos, a gente está pensando em várias situações para empresas, gerando alguns valores aqui, pensando em situações que podem ser reais para uma determinada empresa que quer gerar um preço de venda, por exemplo, quer analisar situações de mercado, quer analisar a sua forma de custos ali, sempre pensando em tomadas de decisão. Talvez eu tomei uma decisão, compliquei lá o meu resultado, percebi que o meu valor está muito acima do valor que o mercado está oferecendo, eu preciso fazer alguma coisa ali para fazer uma análise. Mas também a gente pode fazer o quê? Verificar o desempenho da nossa empresa. Lembra que a gente tem que fazer avaliações, tem que fazer projeções para esses gastos. Quem sabe eu tenha um tempo, um certo histórico dessa empresa e eu quero analisar se esse valor, se esses valores que a empresa está conseguindo ali é interessante ou não. Será que se eu tenho 70% das minhas acomodações ali utilizadas por meus clientes, é um resultado interessante em comparação com o mercado, ou então em comparação com os anos anteriores? Eu gero o quê? Eu gero um histórico, e com base no histórico eu consigo repensar alguns atos ali, algumas informações que essa empresa tem, e quem sabe eu posso melhorar esse desempenho. Antes disso, vamos dar uma olhada na nossa vinheta. Análise de desempenho. Como a gente vai analisar esse desempenho, pensando aqui numa empresa, que a gente pode ter vários fatores, vários pontos ali que são interessantes para que a gente possa determinar alguns resultados. A gente pode pensar em alguns índices também para saber se é um índice positivo ou não. Dentro de contabilidade, a gente tem vários índices para analisar a rentabilidade, qual é a função dessa empresa em relação ao mercado. Mas em custos a gente pode pensar em alguns fatores. Então a gente vai gerar algumas fórmulas aqui e com base nessas fórmulas também a gente pode colocar em prática alguns itens dentro de uma determinada empresa. Então vamos lá, vamos analisar cada um desses pontos. Primeiro nós temos aqui análise de desempenho, uso dos índices operacional, que está envolvido a parte operacional da empresa, que envolve processos rotineiros do negócio, se refere ao nível de atividade, mede a eficiência no uso de recursos que são investidos. Eu tenho lá valores que eu investi nessa empresa, será que está sendo interessante realmente o uso desses recursos? Índices econômicos, retorno sobre o investimento, aí fez um investimento de X valores nessa empresa, será que o valor de retorno ele está sendo interessante ou não? Retorno sobre investimento, e também pensar na questão da margem de lucro da empresa. É uma margem interessante? A empresa ela pode determinar alguns fatores e também alguns índices, e depois ela vai em busca desses índices fazendo todos os cálculos e tudo mais. Ela pode pensar em retorno do investimento, pensando em margem de lucro, qual é a margem de lucro desejada? Será que a gente está chegando nesses valores ou não? Vamos pensar numa empresa que ela oferece várias situações lá, ela pode ter questão de bar e restaurante, ela pode ter também um espaço para eventos, pode ter as acomodações, uma empresa grande, e aí eu quero analisar quais são os pontos positivos, os pontos negativos, em quais momentos essa empresa ela pode melhorar essa prestação de serviço. Será que simplesmente mudando lá os quartos, colocando televisão nova lá com tela de Full HD, isso vai melhorar as condições da empresa? Ou eu posso analisar isso depois de um determinado tempo e entender se isso foi interessante ou não, pensando ali no desempenho da empresa em cada um desses índices. A gente pode determinar os índices. Vou mostrar para você como a gente vai fazer isso. Primeiro, para eu entender a taxa de uso, nós vamos pegar lá o número de unidades produzidas ou vendidas e vamos dividir pela capacidade de produção ou elaboração. Esses valores todos aqui a gente precisa pegar um levantamento da empresa para a gente chegar em cada um desses valores. A taxa de uso ela mede o percentual entre o que foi produzido
e a capacidade de produção. Tu pode dizer lá que a gente tem a capacidade de fabricar 700 itens, mas quantos itens nós estamos fabricando? Essa taxa de uso vai trazer condições para a gente fazer esse levantamento. Também outro fator interessante é o índice de desempenho, que vai envolver a demanda real e o que é a demanda ideal, tipo assim, o que o mercado ele vai oferecer lá, o que seria ideal. O que seria ideal para a empresa? A empresa seria ideal atingir lá uma quantidade de 700 atendimentos no mês, por exemplo. Ela vai medir o desempenho da empresa em comparação com o mercado. E aqui a gente está falando de desempenho. Giro por assento. Ô, professor, giro por assento? Giro por assento é assim, número de clientes e o número de assentos no período que está disponível lá. Demonstra a rotatividade de pessoas por assento. No restaurante, por exemplo, a gente pode ter uma praça de alimentação dentro da nossa empresa. No caso, a gente falando sobre uma empresa que tem lá bar e restaurante, tem os quartos lá, as unidades habitacionais, e também tem um centro de eventos. A gente pode ir no restaurante pensar assim, eu tenho lá uma quantidade de 700 cadeiras. Quantas pessoas giraram dentro desse processo aqui? Então eu tenho um índice, eu posso utilizar a quantidade de pessoas que nós atendemos, a quantidade de cadeiras que tem, eu faço uma divisão ali e consigo saber qual foi a rotatividade dentro desse período e também analisar se essa rotatividade ela foi interessante ou não. Fechando aqui o nosso último índice, nós temos o retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento, nós vamos analisar a seguinte informação: lucro líquido dividido pelos investimentos que essa empresa vai fazer. Também são dados que nós precisamos levantar para apresentar aqui todos esses cálculos. E margem líquida, vamos pegar o lucro líquido dividido pelas receitas dessa empresa. Feito isso, vamos lá, vamos analisar todos esses valores. A gente tem que saber a quantidade de assentos que essa empresa oferece, qual foi o valor de investimento que ela fez, quantas pessoas ela atendeu durante um determinado período, e a partir daí a gente consegue fazer o levantamento certinho. Então vamos para a nossa prática. Muito bem. Feito o levantamento, a empresa vai passar todos os dados, a gente vai lá para os índices, vamos fazer as divisões, depois a gente consegue entender ali se é um valor significativo, se é positivo ou pode ser negativo também. Vamos lá. Primeira coisa, analisar o desempenho operacional e econômico das áreas de locação e alimentação. Locação aqui seria o centro de eventos e alimentação seria a praça de alimentação. Locações, volume de vendas. Locações, nós tivemos 3.600.000 metros quadrados. Alimentação, praça de alimentação, 127.750 pessoas. Custo variável, para locação, 2.173.752, alimentação, 1.086.876, isso custo variável. Receitas, lembra que se a gente pegar a receita menos custo variável dá margem de contribuição. Então, locação, 7.245.840, alimentação, 3.105.360. Gastos fixos, 2.890.572, lembrando que a informação do gasto fixo dá também informação para a gente fazer o levantamento do ponto de equilíbrio. Então, a gente tem vários dados aqui interessantes que a empresa está passando para a gente. O que a gente está focando? Em duas áreas, área de locação e área de alimentação. Vimos volume de vendas, custo variável, receitas e gastos fixos. Outro fator interessante, custo de capital. O custo de capital é 14% ao ano. Área disponível para alocação, 17.000 metros quadrados. Então, a gente já vai analisar alguns pontos aqui, né? Locação, quantos metros nós temos disponível, tudo certinho. Alimentação, 500 pessoas. Aqui nós vamos focar
na quantidade de assentos que essa empresa tem. Vamos focar também em investimento. Quanto a empresa investiu? 18 milhões. Temos que saber qual foi o retorno desses valores. Participação no mercado de convenções, 15%. Volume de locação no mercado, 20 milhões aqui de metros quadrados. Funcionamento todos os dias. Então, quer dizer que se eu for fazer uma análise anual, eu tenho que pensar aqui nos 365 dias. Feito isso, geramos o levantamento, nós temos todos os dados. Agora, com base nesses valores, a gente vai gerar os nossos índices aqui para fazer uma análise do desempenho dessa empresa, focando ali na locação e na área de alimentação. Vamos lá para o nosso primeiro aqui, índice de desempenho. Nós vamos pegar a demanda ideal, que seria 15% de 20 milhões de metros quadrados. A demanda ideal seria 3 milhões. Então, tem aqui demanda ideal, 3 milhões. Qual foi o nosso desempenho, nossa demanda real? 3 milhões e 600. Então, tem aqui o dado. Participação do mercado de convenção, 15%, e o volume de locação foi 20 milhões, chegando no total aqui de 3 milhões. Índice de desempenho, nossa empresa teve de locações 3 milhões e 600 mil metros quadrados. Desempenho interessante ali. Estamos com 20% acima do que o mercado ele está oferecendo. Ponto positivo para a nossa empresa aqui na questão do índice de desempenho. Continuando aqui, nós temos outro fator, que é o giro por assento, que vai envolver a informação lá do nosso restaurante. Tá, como foi o desempenho do restaurante? Então lá, número de assentos do período, 500 vezes 365 dias, 182.500. Praça de alimentação, 500 pessoas. Número de clientes, nós temos aqui o dado, 127.750 pessoas. Número de clientes. Número de assentos no período, 500 vezes 36, 182, ou seja, nós tivemos 0,70 pessoas por assento. É como se tivesse um aproveitamento de 70% lá dos assentos ocupados pelas pessoas durante o período ali que a gente analisou, que são os 365 dias. É um ponto interessante, a gente pode ter um histórico, né? O histórico nos últimos anos, se isso está aumentando, se está diminuindo, será que as estratégias que nós estamos utilizando ali, elas são interessantes ou não? A gente faz uma verificação nessa análise de desempenho. Continuando aqui, outro fator bacana para utilizar é a taxa de ocupação. Taxa de ocupação é o volume de vendas dividido pelo espaço disponível. Vamos lá. Volume de vendas, 3 milhões e 600 mil, que são as locações aqui da nossa empresa. Espaço disponível tem 17 mil metros quadrados. 17 mil metros quadrados vezes 365, que são os 365 dias do ano. Total, 3 milhões e 600 é o volume de vendas. O espaço disponível para locação, 6 milhões e 205, ou seja, nós tivemos aqui 58,2%. A gente pode entender que está um valor assim, está muito baixo, professor, está interessante ou não? A empresa ela vai fazer essa análise. Será que nos últimos anos também manteve isso? Como é que está o mercado, a relação com o mercado, está interessante ou não? O que a gente pode fazer para melhorar, fazendo a utilização e verificação desses índices. Vamos fechar aqui com nossa última verificação, que é o retorno do investimento. Vamos lá. Retorno do investimento é o lucro líquido aqui, que é a receita menos custo. Receita, nós temos lá 17 milhões, menos 3 milhões, somando com 3 milhões, 10 milhões e 351. O custo, somando todos os custos que essa empresa teve, deu 6 milhões e 151. O lucro é a receita menos custo, ou seja, 4 milhões e 200 mil. Quanto a empresa investiu? 18 milhões, ou seja, nós tivemos um retorno aqui de 23,33%. Margem de lucro seria o lucro líquido, que é os 4 milhões e 200, receita
10 milhões, a nossa margem está em 40,58. Aqui o investimento de 18 milhões. Isso quer dizer que nós temos vários fatores, vários índices ali que a empresa pode analisar, verificar se ela está numa situação confortável ou não, fazendo toda essa análise de desempenho.